Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre o voleibol de praia. Nós estamos falando sobre os esportes de rede, né, galera? Nós já falamos sobre a peteca, já falamos sobre o vôlei de quadra e hoje nós iremos para o vôlei de praia, tá certo? Então, organizar nossa aula da seguinte forma: a origem do vôlei de praia, a chegada no Brasil, as principais regras, como que uma equipe faz para marcar um ponto, para vencer um set, para vencer uma partida, as escalas de sanções e os fundamentos dessa modalidade, tá certo? Então, a origem do voleibol de praia. A modalidade esportiva surgiu na década de 20, nas praias da Califórnia, nos Estados Unidos. No entanto, era disputada apenas como hobby. Na década de 40, começaram a ser feitos torneios amadores e na década de 70 ocorreram os primeiros torneios profissionais. O esporte passou a integrar o programa nos Jogos Olímpicos em 1996. Então, galera, o voleibol de praia é uma variação do voleibol de quadra. No seu surgimento, ele surgiu como algo que fosse ser o quê? Um hobby da galera lá. Então, eram disputas de 6 contra 6, de 4 contra 4, de 3 contra 3. Ainda existem essas disputas, tá, galera? De 3 contra 3, de 4 contra 4. Só que hoje, os campeonatos oficiais, as Olimpíadas, as disputas acontecem como? Apenas de dupla, 2 contra 2. Então, surge como um hobby. O que era praticado antes em quadra, passa a ser praticado agora onde? Na praia. Somente isso. Então, muito do que vem do voleibol de quadra, na verdade, a grande maioria das regras do voleibol de praia, com algumas observações, advém de onde? Do voleibol, tá certo? Então, quando é que a chegada do voleibol de praia no Brasil? O vôlei de praia passou a ser praticado na década de 1930, de forma amadora. Assim como surgiu como hobby, aqui também ele foi praticado como forma o quê? Amadora. Nas praias de Copacabana e de Ipanema, no Rio de Janeiro. Isso mudou a partir de 1986, quando se realizou o Hollywood Vôlei, em Copacabana e em Santos, com a participação de atletas brasileiros e internacionais. O vôlei de praia teve o seu primeiro campeonato mundial disputado nas areias de Ipanema em 1987. As principais regras. Tá aqui, galerinha. Um campo de jogo aqui, essa imagem dá para a gente trabalhar bastante aqui sobre ela. Tá aqui, ó. A quadra, campo de jogo, tem 16 metros de comprimento por 8 metros de largura, tá certo? Então, 16 metros por comprimento e 8 metros de largura. Traça-se uma linha ao meio, a rede é estendida ao meio, então fica o quê? 8 metros quadrados para cada dupla. Nós temos aqui, ó, na cadeirinha ali, quem é aquele indivíduo ali? É o primeiro árbitro. Ele é que faz, ele é que aplica todas as regras do jogo. Ele é que toma todas as decisões em relação ao jogo. De frente para ele, quem se posiciona de frente a esse primeiro árbitro? O segundo árbitro. Ele não fica na cadeirinha, ele fica no solo. Ele está ali para quê? Para auxiliar esse primeiro árbitro. Também para substituir. De repente, esse primeiro árbitro passa mal alguma coisa, tem um árbitro lá para fazer a substituição desse primeiro árbitro. Ele está auxiliando, ele também visualiza o jogo. Só que a decisão soberana é sempre de quem? Sempre do primeiro árbitro. Nós temos ainda aqui, galerinha, ó, esses 4 indivíduos aí, ó, que eu circulei de azul. 1, 2, 3, 4. Quem são esses indivíduos aí? São os juízes de linha. Eles ficam próximo à linha. Também para quê? Para auxiliar a arbitragem. Eles têm a função de quê? De identificar se a bola foi dentro ou se a bola foi fora. Eles ficam com uma bandeira na mão. Bola dentro. Se a bola foi dentro, eles apontam a bandeirinha sinalizando que foi bola dentro. Bola fora, eles levantam essa bandeirinha sinalizando que a bola foi fora do campo de jogo.
E nós temos ainda ali os apontadores. Quem são esses indivíduos? Eles são responsáveis por preenchimento da súmula, as informações da partida, eles que vão colocando a ordem de saque, eles que vão informando aos jogadores. Eles não fazem essa informação de forma verbal, eles apenas sinalizam, tá? Se de repente o atleta ele não prestou atenção na mesa e ele realizou um saque de forma errada, é ponto para a equipe adversária. Nós iremos chegar ainda nessa questão das penalidades. Tá aqui, ó, são os apontadores, tá? A superfície do jogo. Falei para vocês que a quadra ela tem 16 metros de comprimento por 8 metros de largura, mas existe a superfície do jogo, né, galera? É composta de areia nivelada, tão plana e uniforme quanto possível, livre de pedras, conchas e tudo mais que possa apresentar risco de escortes de lesão aos jogadores. Para as competições oficiais, as mundiais e as da FIFVB, a areia deve ter no mínimo 40 centímetros de profundidade e é composta de grãos finos e descompactos. Então perceba que existe um cuidado com a integridade física do atleta, não pode ter nenhum tipo de objeto. Geralmente em competições oficiais, essa areia é bem uniforme, ela chega até ser peneirada para tirar qualquer tipo de resíduo que seja cortante, que seja perfurante, que previna a integridade do atleta. Então é algo que tem que ser bem uniforme, com uma profundidade de quê? De 40 centímetros. É o voleibol de praia, galera. Mas hoje nem sempre o voleibol de praia ele acontece numa praia. Hoje em dia montam-se arenas e leva-se lá a areia da praia para determinado local. Então uma das regras é o quê? É ter 40 centímetros de profundidade, de altura dessa areia, dessa superfície arenosa. A altura da rede. Disse para vocês no começo da aula que muito do voleibol de praia é advindo do voleibol de quadra. A altura da rede do voleibol de quadra para o voleibol de praia não é alterada. Tem a mesma altura, difere apenas em relação ao sexo. No sexo masculino, a altura da rede é de 2,43 metros e no sexo feminino a altura da rede é de 2,24 metros. Apenas essa alteração, mas a altura da rede é a mesma do voleibol de quadra. As antenas. O que são as antenas? Toda a rede, galera, existem duas antenas, tá certo? Essas antenas são o quê? São varas flexíveis com 1,80 m de comprimento e 10 milímetros de diâmetro, fabricadas em fibra de vidro ou material similar. São consideradas parte integrante da rede e delimitam os limites laterais do espaço de cruzamento. Tá aqui, galerinha, ó. A rede ela tem de largura o quê? 1 metro. Toda a rede ela tem de largura 1 metro. Se a minha antena ela tem 1,80 m de comprimento, tá certo? E ela está fincada ali na rede, o que acontece? Tá aqui, ó. Ela tem 1,80 m, certo? Mas o que vai ficar sobre essa lente é apenas o quê? 80 centímetros. Apenas 80 centímetros é o que vai passar dessa rede. 1 metro dessa antena está justamente na largura da rede, que é de 1 metro. Professor, para que servem essas antenas? Para que elas limitem o espaço aéreo. Toda bola tem que passar por dentro das antenas. Ela não pode passar por fora das antenas. Se ela passar por fora das antenas, o que acontece? É considerado bola fora. Então, a função das antenas é limitar esse espaço aéreo. Ela está justamente em cima da linha que passa aqui, a linha do terreno, né? A linha da quadra. Então, ela limita esse espaço aéreo, tá certo? Enquanto as linhas, o espaço aqui do chão. A bola é feita de um material flexível, de couro sintético ou semelhante que não absorva a umidade, isto é, mais adequada para condições quando os jogos forem realizados na chuva. Circunferência de 66 a 68 centímetros, peso de 260 a 268. Aqui existe uma preocupação um pouquinho maior em relação ao material, porque aqui geralmente são disputados em arenas e depende às vezes das condições do tempo. Então, se de repente está chovendo, essa bola não pode ultrapassar esse peso, ela não pode absorver água. Então, ela tem que ser resistente à absorção de água, para que ela não tenha essa mudança de peso, tá certo? Então, uma bola em relação ao vôlei de praia. Composição da equipe. Uma equipe é composta
somente por 2 jogadores. Aquilo que eu falei para vocês. O vôlei de praia esporte. Eu posso ter o vôlei de praia como um jogo, como uma brincadeira, como um hobby. Eu vou lá para a praia, eu arrumo uma rede, tem eu e mais 5 amigos meus. Nós somos 6. Rapaz, bora fazer uma partida de voleibol e cada equipe tem 3. Eu estou adaptando, eu estou adequando. Mas quando eu falo de esportes, algo que é federado, que é confederado, uma disputa de mundial, alguma coisa, a regra são 2 indivíduos, 2 atletas. Um dos jogadores é o capitão da equipe, deve ser indicado. Capitão, qual é a função? O capitão é que faz toda a comunicação com o árbitro. O jogador que não é capitão, ele não tem esse direito, ele não pode se comunicar com o árbitro. É ele que faz o pedido de tempo, é ele que faz qualquer tipo de questionamento em relação à arbitragem, tá certo? Ele que assina a súmula, é o responsável pela equipe. Para as competições oficiais, as mundiais e as da FIVB, os jogadores não têm permissão para receber assistência externa, nem instrução de técnicos durante a partida. Então, tem dois atletas ali, uma dupla. Eles treinam, eles têm um treinador, tá certo? Mas durante a partida, esse treinador ele não fica no campo de jogo e ele não pode dar instruções para esses 2 jogadores. Tudo que ele tinha que ensinar, ele tem que ensinar lá no treino. Ele não pode ensinar na hora do jogo, dar alguma dica tática, o que ele está vendo no jogo para os atletas, não. Os atletas é que tem que ter essa noção do que está acontecendo no jogo e tentar solucionar aquele problema sem o auxílio externo, tá certo? Sem o auxílio do seu treinador. Para marcar um ponto, existem 3 formas que a equipe tem para marcar um ponto. Quando é bem sucedido em fazer a bola tocar a quadra adversária, o princípio do jogo, básico, o voleibol, qual é o objetivo do jogo? Eu fazer com que a bola toque a quadra da equipe adversária. Esse é o básico, é o normal. Quando a equipe oponente comete o quê? Uma falta. Essa falta aqui, assim como no voleibol, não tem nada relacionado à questão de faltas disciplinares. Aqui são faltas técnicas, tá certo? É quando o indivíduo toca uma rede, quando a equipe realiza 4 toques, quando o atleta ele realiza 2 toques consecutivos, quando há uma condução, tá certo? Isso são faltas técnicas. E quando a equipe oponente recebe uma penalização. Tá aqui, ó, a equipe A contra a equipe B, nós estamos aqui jogando. De repente, existem as sanções disciplinares no voleibol, tá certo? Mesmo sendo sem contato físico, um atleta da equipe adversária, ele pode lá se exaltar e de repente começar a xingar, dar um chutão na bola. Existem cartões no voleibol. Então, se o atleta de repente ele recebe determinado cartão, esse cartão ele vem seguido do direito à posse de bola e o ponto para a equipe adversária. Nós iremos falar isso aqui daqui a pouco. Para vencer um set, é vencido pela equipe que primeiro marca 20 com uma diferença mínima de 2. Em caso de empate em 20 a 20, o jogo continua até que uma diferença de 2 pontos seja atingida, exceto o terceiro set. Aqui é aquela regrinha que todo mundo já sabe. Vocês aplicam, vocês praticam isso quando vocês estão jogando vôlei com a galerinha de vocês. Tá lá. O set a gente não sabe a pontuação porque depende muito da quantidade de desafiados, né? Então, digamos que o set é de 10. Quando dá 9 a 9, o que é que alguém grita? Por 2, hein, galera? É essa regrinha aqui, ó. Por 2. Então, vai vencer aquele que fizer 11, né? 11 e ficar com essa diferença, a outra equipe com 9 fica essa diferença de 2 pontos. E assim vai, até uma equipe conseguir botar essa diferença de 2. No voleibol de praia é 21 pontos o set, tá? E nós temos um set, que é o terceiro set, que é o set de desempate. Caso a equipe vá para o set de desempate, o que que acontece? Essa pontuação ela é menor, ela é de 15 pontos, também seguindo essa regrinha da diferença mínima de 2 pontos. Tá aqui, ó. A partida é vencida pela equipe que vencer 2 sets. Em caso de empate em 1 a 1, o decisivo terceiro set é jogado até o quê? 15 pontos, com uma diferença mínima também de 2 pontos. A regrinha que eu acabei de dizer para vocês. Fui por set de desempate, terceiro set no caso do voleibol de praia. No voleibol de quadra nós sabemos que o set de desempate lá é qual? O quinto set. Aqui nós temos apenas 2 e o set de desempate é o terceiro set. Então, foi para o terceiro set, a pontuação de 15 pontos, respeitando a regrinha da diferença mínima de 2 pontos. Eu cheguei a 15 a 13, venci o jogo.
14 a 14. Vai vencer quem chegar a 16 primeiro e a outra equipe não conseguir pontuar. Professor, qual é a pontuação? Ilimitada. É até que alguém chegue a essa diferença de 2 pontos. No jogo de voleibol não é admitido o quê? Empate. Não existe empate. Sempre uma equipe vai se sagrar vencedora. Aí existe uma situação de equipe ausente e incompleta. Se uma equipe recusar-se a jogar, após ser intimada, ela é declarada ausente e perde a partida com um resultado de 2 a 0 para a partida de 21 a 0, com um placar de 21 a 0 para a equipe o quê? Adversária. Vamos aqui para algumas situações. As escalas de sanções, que eu falei para vocês ainda há pouco, que existem 3 formas. Aí a última forma era o quê? Quando a equipe adversária comete uma penalidade. Está aqui a situação. Cartão vermelho é uma penalidade. Quando o árbitro aplica o cartão vermelho, o que acontece? A equipe adversária vai ter direito ao saque e o ponto. Então, apliquei o cartão vermelho para a equipe B, a equipe A vai ter direito ao saque e vai ganhar um ponto. No caso de expulsão, quando o árbitro apresenta o cartão amarelo e o cartão vermelho juntos, o que acontece? A equipe se caracteriza o quê? Incompleta. Aquele atleta não terá mais direito de jogar aquele set. Então, suponhamos aqui uma situação. A minha equipe já venceu o primeiro set. E no segundo set, um atleta da equipe adversária foi expulso. Ele não terá mais direito de ganhar o set. O que acontece? É caracterizada incompleta, a pontuação do set vai de 21 a 0 para mim e a minha equipe venceu a partida. Certo? E nós temos ainda aqui uma terceira situação, que é a desqualificação, que é a equipe incompleta para o jogo. Mesma situação, vamos voltar aqui agora, vamos colocar outra situação. Primeiro set, começou a partida. Um atleta da equipe adversária foi desqualificado. Quando o atleta é desqualificado, é uma espécie de expulsão do jogo. Ele não vai ficar apenas um set fora, ele vai ficar fora o jogo. Então, a equipe é considerada o quê? Incompleta. Então, eu já vou pegar aquele placar lá, aqueles 2 de 21 a 0, e minha equipe vai se sagrar vitoriosa nessa partida. Tá certo? Então, desqualificação, o atleta não tem direito a jogar mais na partida, independente se foi no primeiro, segundo ou se foi no set de desempate. E no caso de expulsão, o atleta não tem direito a jogar o set. O atleta foi expulso no primeiro set. O primeiro set vem para a minha equipe, eu venço o primeiro set, mas o segundo set a gente vai disputar normalmente, porque o atleta foi expulso apenas o quê? No primeiro set. Os fundamentos. Primeiro fundamento, o saque. É a ação que coloca a bola em jogo e marca o início de um rally. Para realizá-lo, o jogador deve se posicionar atrás da linha de fundo e acertar a bola com força, a fim de que, passando por cima da rede entre as antenas, alcance a quadra adversária. Os jogadores da dupla alternam a realização do saque. No voleibol de quadra, lá, o que acontece? Existe o rodízio entre os atletas. Mesma coisa acontece aqui no voleibol de praia. Existe essa alternância na hora do saque. Tá certo? Eu realizei um saque. A equipe adversária pontuou, o saque vai para eles, né? Na hora que esse saque, uma hora, voltar para a minha equipe, o outro atleta que vai ter que realizar o saque. Eu não posso ficar somente com um atleta no saque. Tá certo? Tem que ter essa alternância. Recepção. Tem como objetivo fazer com que a bola perca força e velocidade, facilitando assim um levantamento. A recepção é o primeiro contato de uma equipe com a bola. Para realizar uma recepção, o jogador deve utilizar a manchete. No vôlei de praia, não é permitido utilizar o toque para fazer a recepção de um saque. Manchete é esse movimento aí, galera. Ó. Percebam que ela está realizando uma manchete. Toda vez que uma equipe adversária sacar, eu só posso recepcionar esse saque através de manchete. Eu não posso recepcionar com toques, tá certo? Sempre através da manchete. Levantamento é a ação realizada após uma recepção e tem como objetivo fazer com que a bola ganhe altura para facilitar o ataque. O levantamento com a bola. No vôlei de praia, os jogadores utilizam tanto o toque quanto a manchete. Eu posso também fazer um levantamento através da manchete. O ataque. Para realizar um ataque,
Uma cortada, o jogador salta próximo à rede e golpeia a bola com uma das mãos, unindo força, velocidade no movimento de cima para baixo. Então, o ataque é quando o atleta golpeia a bola por cima da rede, tá certo? E nós temos o bloqueio. É o movimento realizado próximo à rede, no qual o jogador salta e com as mãos tenta interceptar a bola de ataque do time adversário. O principal objetivo de um bloqueio é diminuir a área de ataque do adversário. No voleibol de praia, o contato do bloqueio é considerado um toque da equipe e não é permitido bloqueio. Então percebam, uma diferença que existe em relação ao voleibol de quadra e o voleibol de praia. Se a minha equipe realiza um bloqueio e a bola toca no meu bloqueio, já é considerado um toque. Então a minha equipe terá direito a quantos? Mais 2 toques apenas, que é o levantar e o atacar. No voleibol de quadra, não. Tocou no bloqueio, eu tenho direito a quantos toques? Mais 3, tá certo? Então essa diferença é importante. O toque no bloqueio conta como toque. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho aí do voleibol de praia. E até a próxima. Vamos para cima, hein?